A Irlanda quer deixar o programa de ajustamento já no final do ano, mas para isso tem de convencer o mercado de que é capaz. No entanto, as novas regras do Mecanismo Europeu de Estabilidade podem dificultar a tarefa do Tigre Celta. A mensagem dos mercados para a Irlanda ficou clara na primeira emissão do longo prazo, realizada na última semana, com a procura pela dívida do antigo Tigre Celta a disparar. Um desempenho destacado por Durão Barroso durante uma visita oficial ao país. I know that these last few years have not been at all easy for the Irish people, who have had to make big sacrifices to ensure the recovery. But I believe the commitment to reform is paying off. Mas este otimismo de Barroso e dos mercados está dependente de duas variáveis muito importantes e que ainda não estão garantidas. A primeira diz respeito às notas promissórias. É que dos 64 mil milhões usados em 2008 para auxiliar a banca irlandesa, 30 mil milhões foram cedidos através deste instrumento. O país assumiu o compromisso de pagar este montante ao BCE em 10 anos, com um juro de 9%, o que representa um encargo de 47 mil milhões de euros. Agora está a negociar com a instituição de Frankfurt um alargamento do prazo para 40 anos e com juros mais baixos. A segunda variável diz respeito ao Mecanismo Europeu de Estabilidade e à possibilidade de intervir diretamente no reforço do capital dos bancos sem agravar a dívida dos respectivos países. Mas a verdade é que as regras do mecanismo, revela o Financial Times, vão no sentido de obrigar os países a primeiro injetarem liquidez nas instituições, tornando-as solventes, para que só depois entre em ação o mecanismo de estabilidade. O mesmo jornal afirma ainda que caso o país fique insolvente depois de auxiliar a banca, terá de indemnizar o mecanismo. Realidades que a Irlanda quer ver ultrapassadas para que se torne o primeiro país auxiliado a deixar o programa de ajustamento. E para isso vai usar o papel de destaque que assume no primeiro semestre do ano na presidência rotativa da União Europeia. O objetivo é que no final do ano o programa de ajustamento seja passado. Portugal quer tentar o mesmo, quem sabe, talvez em 2014. Vamos olhar então para o caso irlandês e também para as perspectivas de Portugal regressar mais cedo ao mercado. Nuno, a Irlanda tem estado debaixo de foco das atenções desde que fez esta emissão há 5 anos, um regresso ao mercado. Abriu aqui a porta para que Portugal também possa regressar ao mercado eventualmente mais cedo do que essa meta de setembro de 2013, ou estamos a falar aqui de duas realidades distintas? Sim, contra as expectativas que nós tínhamos provavelmente há 3 ou 4 meses atrás. E a última vez que me perguntaram isso, de facto, eu não tinha uma opinião muito favorável relativamente à probabilidade de Portugal. E se perguntássemos aqui, cada um de nós provavelmente compartilhávamos a mesma opinião. Relativamente à capacidade de Portugal voltar este ano ao mercado. A verdade é que há que aproveitar, há que molhar no ferro enquanto ele está quente, não é? Há que aproveitar a oportunidade e esta janela de oportunidade pode ser importante e é verdade que para já as coisas estão moderadamente otimistas, mas não sabemos por quanto mais tempo é que isto vai continuar. Não nos podemos esquecer que, no caso, temos que aproveitar, de facto, o mercado está num modo risk-on completamente, não é? E, portanto, os investidores querem tomar risco e estão a olhar com maior interesse para os países periféricos e, portanto, daí um dado, um sinal positivo para que Portugal volte ao mercado, mas também temos que perceber as coisas de facto podem melhorar, mas também podem piorar muito. E temos aqui, nesta janela de oportunidade, ou até esta janela de oportunidade, que eventualmente será de um mês e meio, temos aqui alguns fatores de risco, que são, obviamente, a avaliação da Troika, em fevereiro, a 7ª avaliação da Troika. Temos, se for caso disso, o risco do Tribunal Constitucional e qual é que vai ser as medidas que vão tomar relativamente ao pedido de fiscalização sucessiva por parte não só do Presidente da República, mas por parte... Já são vários os pedidos que se vão acumulando. Dezenas de entidades que, entretanto, já acumularam a fiscalização sucessiva do nosso Orçamento de Estado para 2013. Temos também... o facto de a execução orçamental, à medida que vamos fechando o primeiro trimestre,
vai-se começar a ter dados, e os dados forçosamente não serão muito positivos. E isto são tudo fatores que podem minar um pouco a confiança, não só a confiança dos investidores domésticos, que esse obviamente já está minado, e considerando as perspectivas que o mercado interno tem para este ano, que não são muito positivas, mas sobretudo podem se expandir ou estender aos investidores estrangeiros, que são cruciais para apoiar e para, pelo menos numa vertente, para apoiar o regresso de Portugal aos mercados. Eu acho que seria importante haver uma participação por parte de investidores internacionais. E como é que se faz esse regresso? Seria nos moldes semelhantes ao que a Irlanda fez, uma emissão preferencialmente a 5 anos, com o apoio de várias instituições financeiras para assegurar o sucesso da colocação, desde logo? Claro que sim, claro que o mercado vai ser testado a priori, não é? Ninguém vai embarcar em aventureirismos para fazer uma colocação, ainda por cima num prazo de 5 anos, que é uma zona, já é a zona intermédia da curva, e já é um prazo assim, assinalável, com uma maturidade já de respeito para a situação portuguesa, infelizmente, mas não passa pela cabeça de ninguém que uma emissão desse género não seja previamente testada e não seja feita já com o apoio, obviamente que terá o apoio das instituições financeiras portuguesas, que se deram muito bem com a aposta em dívida portuguesa nos últimos 8, 9 meses, mas também com algumas instituições internacionais. Faz todo o sentido, e isso seria, e é importantíssimo e é crucial para que a emissão seja bem sucedida. E parece haver, Diogo, de facto aqui esta janela de oportunidade. Temos o mercado a registrar uma descida das yields, parece haver maior tranquilidade dos investidores, mas não corremos o risco de estar a fazer um regresso ao mercado que depois possa ser um caso isolado, caso se confirmem depois o agravamento das condições da economia portuguesa, com a má execução orçamental, que volta a fechar a porta do mercado. É melhor, de qualquer maneira, ter começado a financiar a nossa dívida a médio prazo antes do final do ano, portanto, antes, nomeadamente, do reembolso da obrigação de setembro de 2013, do que não. Portanto, mesmo que essa janela se venha a fechar numa segunda fase do ano de 2013, se de facto tivermos condições para ir ao mercado ainda este trimestre e colocar um montante significativo de dívida a médio e longo prazo, acho que é uma oportunidade para ser seguida. Temos que ver que as taxas de juros hoje em dia, a 5 anos ou a 4 anos, estão muito próximas daquelas às quais o Estado português se está a financiar, portanto, pouco mais de 4%, o que significa que estamos numa zona indiferenciada, digamos, o que permite não agravar o nosso saldo, o nosso balanço em termos de juros e, portanto, de certa forma, também alongar um bocadinho a nossa curva ou o nosso estoque de reembolso, que está excessivamente a curto prazo, porque nos últimos meses e nos últimos anos, digamos, antes do programa de ajuda, o Estado português tem vindo a encurtar progressivamente os prazos de emissões de OTs que tem vindo a fazer. Portanto, se tivermos esta oportunidade, de facto, de ir à procura de financiamento internacional a médio prazo, acho que é, de facto, uma opção para ser seguida. E o facto disso só ser uma primeira emissão e depois da janela se fechar durante 6 meses não é grave. Temos que ver que também no caso irlandês houve algumas emissões que foram feitas a prazos mais curtos durante o ano de 2011. Vieram agora para o mercado com uma emissão a um prazo de 5 anos. Portanto, significa que pode-se de facto deixar tempo ao mercado para amadurecer, para as condições estarem de facto estabelecidas. Não impede que quando as condições estão reunidas pode-se fazer essa colocação e depois esperar para fazer uma nova daqui a 6 meses, daqui a um ano, quando for necessário. Diogo, mas em termos de taxas, já estamos de facto confortáveis com estes níveis ou importaria esperar aqui um pouco mais uma redução da taxa de juros? Não digo para uma emissão isolada, mas sobretudo para um regresso consistente e normal, digamos, aos mercados. Fazendo assim contas, enfim, de guardanapo, não é? Quase. Eu diria que taxas de juros de 5%, estamos a falar de qualquer coisa como um crescimento potencial de 2%, mais uma inflação de 3%.
mais coisa menos coisa para ser sustentável, digamos assim. Portanto, taxas de 5% ainda me parecem, enfim, demasiado penosas para aquilo que é o comportamento previsível da economia portuguesa durante os próximos anos e mesmo o comportamento da variável inflação. E, portanto, estas taxas de juro não ajudam certamente, não vão ajudar certamente a diminuir os encargos da dívida como um todo e como tal, ainda não são propriamente, enfim, apetecíveis, digamos assim, nem nada que se pareça. Agora, é um facto que durante 2013 Portugal precisa de financiamento extra, seja ele via instituições internacionais, seja ele via mercado, ou em emissões curtas ou em emissões longas. É óbvio que uma eventual emissão portuguesa que fosse mais longa, que permitisse declarar de alguma maneira que Portugal voltou aos mercados de dívida, não apenas em bilhetes do Tesouro, poderia ter aqui impacto em termos do que são as OMTs do BCE, e isso ajudar de alguma forma a que a curva de juros portuguesa continuasse o seu caminho descendente. Isso seriam obviamente boas notícias, embora ninguém saiba muito bem como é que as OMTs vão ser ativadas. Aliás, essa pergunta foi feita a Mário Draghi a semana passada e mais uma vez o BCE não foi muito explícito relativamente a quais eram exatamente as condições específicas para que as OMTs existissem. Até porque agora já temos o caso da Irlanda, não é? Agora, em princípio, teremos o caso... Embora seja enfim, foi uma emissão sindicada e não propriamente em leilão e, portanto, não é exatamente a mesma coisa. Há sempre partes técnicas em que o BCE se pode escudar perfeitamente para não atuar, mas acho que essa vontade continua a existir por parte do BCE e isso parece-me claro. Agora, para mim o que seria mais importante de alguma forma era que um potencial regresso de Portugal aos mercados financeiros permitisse ter uma visão um bocadinho diferente sobre a velocidade do ajustamento necessário na economia portuguesa. 2012 demonstrou que efetivamente uma vontade grande de fazer as coisas muito depressa tem efeitos perversos significativos sobre aquilo que é o controle do déficit e aquilo que é o controle da dívida. 2013 é um orçamento mais pesado do que 2012 e, portanto, enfim, estamos a voltar a fazer a mesma coisa, se calhar até com um ponto um bocadinho mais acelerado, digamos assim, e, portanto, de alguma maneira, acho que devia haver aqui um entendimento que, aliás, o próprio Juncker já disse a semana passada, de que poderia fazer sentido criar aqui algum ajuste ao programa de financiamento português, dado que estamos a cumprir, e que permitisse aumentar, diria eu, a probabilidade de sucesso do próprio programa de ajustamento, ou pelo menos diminuir os tais efeitos perversos relativamente ao comportamento da economia, que depois fazem com que haja menos receita, menos despesa, menos receita e, enfim, a tal espiral recessiva da mensagem de Ano Novo do nosso Presidente da República. E, portanto, vejo mais, para mim, mais importante do que propriamente o regresso de Portugal aos mercados, era isso permitir que o modo como é olhado internacionalmente o nosso programa de ajustamento pudesse ser alterado ligeiramente para que nos permitissem fazer o ajustamento de uma forma um bocadinho mais prolongada, nem é prolongada, é gradual, digamos assim, e, portanto, também aumentar a probabilidade de sucesso. Esse regresso ao mercado será acompanhado também, eventualmente, da saída da missão internacional de Portugal, não é? E aí, eventualmente, Portugal já pode ter mais Não necessariamente, mais aliás, para o programa de assistência económica e financeira dura até 2014 e é suposto, desde o princípio, que estava programado, nós voltámos aos mercados em setembro de 2013. E, portanto, não há aqui uma ligação direta entre as duas coisas. É óbvio que, a partir do momento em que nós nos consigamos financiar externamente sem o programa de ajuda, deixamos de precisar do programa de ajuda e, portanto, podemos antecipá-lo, digamos assim, e isso seriam, obviamente, boas notícias, mas que não seja, porque poderíamos voltar nós a discutir, efetivamente, aquilo que queremos para o país e aquilo que queremos fazer para enfim, nos próximos anos, relativamente tanto à economia como à sociedade portuguesa. Agora, acho que as duas coisas não estão necessariamente interligadas. Nuno, e quando olhamos para a dívida irlandesa e a dívida portuguesa, nesta altura, para os investidores internacionais, a dívida portuguesa é uma dívida que tem mais apelo e mais margem de progressão e de retorno ainda em 2013?
Em tese sim, mas também são países completamente diferentes e que têm um prémio, e por isso mesmo o prémio de risco que está implícito à compra de dívida, à negociação de dívida dos dois países também é diferente. Não é? Portanto, já discutimos isso várias vezes. O problema irlandês é um problema que deriva de um problema do seu sistema financeiro, de excesso de alavancagem e de bolhas imobiliárias, e eventualmente até noutros ativos, mas especificamente no mercado imobiliário. O problema português é um problema que não teve a ver com nenhuma bolha específica, com nenhum problema específico no sistema financeiro, mas mais com um problema de sustentabilidade das finanças públicas e um problema também de competitividade, ou sobretudo de competitividade, que é algo que isto preocupa-nos a todos, que neste programa de assistência financeira não estava previsto, mas que foi, à medida que o tempo se passou, foi completamente esquecido. Portanto, a economia portuguesa não está mais competitiva, a meu ver, e portanto, esse é aqui o grande drama. Agora, ainda voltando ao regresso de Portugal aos mercados, aproveitar esta janela de oportunidade, eu creio que era importante, até porque revestia-se não só de um importante simbolismo económico, mas sobretudo um simbolismo político importante para o governo português, que já está desgastado, não é? E que vai ter e vai enfrentar grandes problemas ao longo deste ano, já enfrentou nos últimos meses, nos últimos trimestres, mas cujos desafios vão sendo cada vez maiores e o problema de instabilidade social e de revolta vai aumentando. E, portanto, isso seria uma lança em África, não é? Mostrar que, de facto, e poderia até funcionar sob o ponto de vista da confiança, mostrar que, de facto, os sacrifícios que estão a ser feitos, pelo menos têm sido do lado dos mercados ou do lado dos investidores, têm sido recompensados e que permitiriam a Portugal, ou que permitem a Portugal regressar aos mercados ainda antes daquilo que foi previsto no programa de assistência financeira inicial e original e portanto, isso seria e revestia-se de um papel muito importante, mesmo a nível europeu, mostrar-se que Portugal, mais uma vez, como contraponto, não tanto à Irlanda, que a Irlanda é um problema diferente, mas sobretudo ao problema grego, que Portugal é um bolo único, portanto foi recompensado pelos mercados e eu não descuraria a hipótese de termos aí, neste caso já relativamente ao BCE, se calhar uma ação mais interventiva por parte do Banco Central Europeu, nomeadamente o acionamento do programa da OMT. Até porque isto poderia eventualmente ajudar também Espanha, se tivermos estes dois casos de sucesso, Irlanda, Portugal, a trazer as yields para baixo. Nós percebemos que neste processo de crise europeia, os casos que foram levantados e as crises que toda a gente quis vender no seio da União Europeia com problemas específicos, o problema específico da Grécia, o problema específico da Irlanda, o problema específico de Portugal, a verdade é que houve aqui um efeito de contágio que não é despreciante e, portanto, o regresso da Irlanda agora em situações muito específicas e um regresso de Portugal poderia, e de certeza que iria aliviar ainda mais uma Espanha e uma Itália, não é? Que esses sim são os verdadeiros problemas da Europa, não é? Portugal é um problema perfeitamente residual, portanto, mas sob o ponto de vista simbólico é importante não só ao nível da política interna, mas também ao nível da política europeia, um regresso a Portugal. E, portanto, o patrocínio, por assim dizer, do regresso de Portugal aos mercados, eu creio que é algo que vai ser um dado adquirido. Diogo, e há pouco falavas das várias taxas de juros que os países europeus estão a emitir e de um processo de convergência e de normalização. Olhando agora um pouco mais para a frente, já que estamos neste percurso de alguma tranquilidade, no fim desta crise de dívida, achas que voltaremos a estar como estávamos antes, em termos de financiamento? Os países europeus vão financiar-se às mesmas taxas praticamente, ou a partir deste momento haverá sempre uma diferenciação? Vai ser um processo gradual de convergência, não é qualquer coisa que irá acontecer nos próximos 6 meses, nem nos próximos 2 ou 3 anos. Creio que aprendeu-se com esta crise a razão de ser, de facto, do prémio de risco e ele não vai desaparecer num tempo curto. Acho que a análise, digamos, específica a cada país irá manter-se como uma razão de ser, de facto, desse prémio de risco, porque percebeu-se que, de facto, não há sustentabilidade que não seja nacional, como se viu no caso da Grécia e do que ocorreu com os investimentos em dívida grega, e que, portanto,
o trabalho de casa do investidor tem de ser feito em relação à dívida emitida por um Estado europeu ou da zona euro, mesmo quando temos um BCE e temos uma instituição europeia a dar algum apoio e alguma ajuda. Esse apoio e essa ajuda não é um cheque em branco. Portanto, esse trabalho de casa vai continuar a ser feito pelos analistas. Agora, e gostava de voltar sobre um ponto que foi levantado pelo Nuno. A situação competitiva de Portugal, felizmente, está a melhorar. Por um motivo muito simples, é que tivemos, basicamente, 2 anos de quase congelamento dos salários em Portugal, quando, no mesmo tempo, por exemplo, na Alemanha, nos últimos 3 anos, basicamente, tivemos uma subida de cerca de 10% dos custos salariais. O mesmo ocorreu, obviamente, em países como a China, em países como os países do Maghreb. Portanto, a situação competitiva de Portugal, mesmo que não tenhamos tido nenhuma medida específica para baixar os custos salariais em Portugal, veio a melhorar e a nossa competitividade está a melhorar e espero que continue a favorecer, de facto, a atratividade da nossa indústria, a atratividade do nosso turismo e do nosso comércio em relação aos outros países. Gostava de lembrar que houve investimentos significativos que foram anunciados em Portugal, nomeadamente pela Volkswagen, em termos de construção automóvel, por empresas do setor do luxo, como a LVMH francesa, o que significa que, de facto, Portugal poderá tornar-se novamente uma fábrica dos países ou das marcas do centro da Europa, função que perdeu ao benefício de países da Ásia, ao benefício de países da Europa de Leste durante os anos 90. Isto é um caminho que, de facto, poderá ajudar Portugal a ter uma dívida sustentável e a ter, de facto, um crescimento económico um bocadinho mais, digamos, em linha com o que é expectável de um país que está nas últimas posições em termos de zona euro, em termos de PIB por habitante. É normal que tenhamos também, não só em termos de taxas de juros, mas também em termos de crescimento e em termos de PIB por habitante, uma certa convergência nos próximos anos. Temos de construir essa competitividade de forma a que, sim, os mercados continuem a favorecer a nossa dívida. E infelizmente não temos mais tempo neste programa para essa discussão, mas certamente que poderemos regressar a esse tema na próxima semana, aí eventualmente já com mais algumas luzes sobre este regresso de Portugal aos mercados. Diogo Teixeira, Diogo Serras Lopes, Nuno Serafim, obrigado pela presença neste Bloomberg, obrigado pela preferência, até para a semana.